Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Hoje, na lição de número 3, o tema será o testemunho do reino. No último encontro, falamos sobre o caráter cristão. Definimos bem-aventurado por bênção, pois aquele que vive da maneira que Jesus ensinou é abençoado. Definimos que abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. Hoje, Jesus continua se dirigindo aos seus ouvintes na segunda pessoa e pontuando a importância, veja, do cristão como testemunha. Não é possível seguir as normas do reino exclusivamente no íntimo, porque a justiça de uma vida diligentemente cristã chamará a atenção. As bem-aventuranças e as normas do reino, praticadas com integridade em um mundo caído, são aspectos principais do testemunho cristão, e esse testemunho desencadeia naturalmente a perseguição. Veja, a perseguição referida toma várias formas. Por exemplo, o opróbrio, acumulando insultos sobre os crentes. Por exemplo, você é nascido todo em pecado. E nos ensina a nós, você vê isso em João capítulo 9, verso 34. A calúnia e disser falsamente toda espécie de males contra vocês. Injuriarem vocês e rejeitarem o seu nome como indigno. Você vê isso em Lucas capítulo 6, verso 22. E a perseguição ativa, ainda que ela não seja mencionada aqui, ver a exposição de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 16 até o 36, após ele escolher os 12, ele lhes dá a instrução e ele fala sobre a perseguição. Observe ainda algumas razões por que os que são perseguidos por causa de Cristo são instados a regozijar-se grandemente. A perseguição indica o genuíno caráter da sua fé. Outro aspecto é que o caráter cristão é purificado e amadurecido pelo sofrimento. E uma outra característica é que a perseguição é seguida de grande recompensa no céu. Não se trata de um salário granjeado pelos méritos humanos, mas sim de uma recompensa graciosa. Para dar início ao nosso estudo, vamos abrir a Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Nos versículos 13 a 16, Jesus cria metáforas expressivas para retratar como os discípulos que vivem assim deixam marcas no mundo. Nós temos a responsabilidade do cristão estabelecida em dois quadros: sal e luz.
O caráter e a bem-aventurança dos cidadãos do reino foram descritas nas bem-aventuranças. A bem-aventurança final era de caráter transicional. Ela descreve a atitude do mundo para com os cristãos. Os dois emblemas agora introduzidos, sal e luz, descrevem o inverso, ou seja, a influência do reino sobre o mundo. A resposta dos seguidores de Cristo àqueles que os perseguem. Por meio destes dois emblemas ou metáforas, revela-se a importante verdade de que essas pessoas a quem o mundo, inclusive o mundo aparentemente piedoso dos escribas e fariseus, odeia, são precisamente aquelas a quem o mundo mais deve, ou podemos dizer mais precisa. Os cidadãos do reino, não importa quão desprezados sejam e quão insignificantes pareçam ser, tão somente eles, não os escribas e fariseus ou os religiosos, são o sal da terra e a luz do mundo. O ministério pertence essencialmente ao povo de Cristo, aos remidos, os que foram arrancados com raiz e tudo. Remidos é igual a resgatados, libertos do cativeiro, justificados, conforme Efésios capítulo 1, verso 7. A palavra redenção, no grego, significa libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Somos povo de Deus e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre seus filhos. Pensar algumas palavras ilumina a nossa consciência. Por exemplo, ele tirou ou resgatou do perigo, livrou, potestade, reino, alguém a quem pertencia o poder. Trevas, igual à escuridão, pessoas em condição de escuridão moral, sob a influência de Satanás. Transportou, no grego, significa retirar, remover, afastar, mudar de lugar e de condição. O reino, ou seja, a basileia, a ideia de que agora a pessoa passa a ter direito, veja, a recompensa e privilégios deste reino. Não pode existir domínio das trevas, porque o cristão foi liberto, resgatado e perdoado. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E ainda 1 Pedro 2, verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Segundo o livro Estudos no Sermão do Monte, por Lloyd Jones, o crente não é uma pessoa que vive isolada. Ele está no mundo, embora não pertença ao mundo. E ele mantém certa relação para com o mundo. Nas Escrituras, sempre podemos observar esses dois fatores correndo paralelos um ao outro. Ao crente é recomendado que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente dos homens deste mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida deste mundo. Pode-se notar que no segundo capítulo de sua primeira epístola, Pedro faz exatamente a mesma coisa. Diz ele: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Nesse contexto, observamos a preparação dos discípulos para assumirem o papel de testemunhas. Na antiguidade, o sal era utilizado principalmente como conservante essencial para preservar alimentos, já que não havia opção de congelamento. Além disso, o sal era empregado para realçar o sabor. Na época de Jesus, o sal do Mar Morto consistia em uma mistura de sal e outras substâncias. Exposto ao tempo, o sal poderia perder suas propriedades. Isso mesmo, tornando-se algo que aparentava ser sal, veja, mas que havia perdido sua essência. Alguns pensadores sugerem que Jesus estava destacando que, da mesma forma que não faz sentido ter um sal sem sabor, também não é proveitoso ter um cristianismo sem sabor. O Senhor Jesus afirma que um mundo sem a presença de discípulos que vivem com integridade em seu chamado se deteriora. A presença do cristão retarda a decadência moral e espiritual. Portanto, veja, o texto enfatiza que o sal que perde sua capacidade de salgar torna-se inútil, sendo lançado e pisoteado pelos homens. Assim como o sal não pode se deteriorar para que seja útil em combater a deterioração, o cristão não pode se misturar com nada que roube a sua essência. Antes de continuar, vamos ler junto em Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Outro aspecto que se destaca é que o sal age secretamente. Sabemos que ele combate a deterioração, embora não possamos vê-lo realizar tal tarefa. Contudo, sua influência é muito real. Durante o seu ministério, Jesus viu muitos religiosos, homens que advogavam uma religião formal e legalista, em lugar da verdadeira religião anunciada pelos profetas. De certa forma, como sal insípido, eles também estavam ou haviam perdido seu sabor na vida religiosa de Israel. Pois, apesar de serem educados no conhecimento da verdade, puseram-se decididamente, veja, contra as exortações do Espírito Santo e endureceram os seus corações. Portanto, aquele que se denomina cristão, seja realmente cristão, ou seja, sal. Pois se um cristão perde a sua virtude, ele é como o sal que perde a sua salinidade, tornando-se assim uma substância completamente inútil. Saiba, porém, que existem muitas pessoas que jamais lerão a Bíblia. Isso mesmo. Contudo, estão nos lendo constantemente. Se a nossa conduta não corresponde, veja, ao nosso chamamento, então nossas palavras terão pouquíssimo valor. Os cristãos são comparados à luz do mundo, nos versículos 14 até o 16. Jesus apresenta duas fontes de luz: a luz de uma cidade situada sobre um monte e a luz de uma lâmpada sobre um pedestal. A luz da cidade impede que as trevas sejam absolutas, enquanto a luz da lâmpada, colocada em um local estratégico, ilumina toda a casa. A lamparina era posicionada no velador, um local cavado na rocha a meia altura. A luz mencionada
por Jesus refere-se à capacidade dos discípulos de testemunharem e iluminarem. Aqueles que testemunham não se escondem, assim como uma cidade no alto de um monte não pode ser oculta. Não são colocados sob um alqueire, mas em um local estratégico para que a luz se propague e alcance a todos. Sem Cristo, somos comparados a lâmpadas apagadas. Isso mesmo. Cristo é a luz em nós que nos possibilita iluminar, como afirmou Wesley no seu livro Em Chamas para Deus. Devemos oferecer o melhor de nós e depois esperar que Deus acrescente o seu fogo sagrado. Porém, antes de continuar, vamos ler a Bíblia ainda em Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Segundo o comentário do Novo Testamento, Mateus, no volume 1, por William Hendrickson, a afirmação "vocês são a luz do mundo" provavelmente signifique que os cidadãos do reino não só foram abençoados com essas dádivas, mas são também o meio usado por Deus para transmitir as mesmas aos homens que o cercam. Os possuidores da luz se transformam em transmissores da luz. Os crentes, coletivamente, são a luz. Individualmente, são luzes. É possível que ambas as ideias tenham sido incluídas nessas palavras ditas por Jesus, embora a ênfase esteja no coletivo. Entretanto, os cristãos jamais, são luz em si e por si mesmos. Eles são luz no Senhor. Os crentes são a luz do mundo no sentido secundário ou derivado. Jesus é a luz que ilumina. Você pode ver isso em João capítulo 1, verso 9. Os crentes são a luz refletida. Jesus é o sol. Os crentes são semelhantes à lua que reflete a luz do sol. Sem Cristo, eles não podem brilhar. A lâmpada elétrica, por exemplo, não pode emitir luz por si mesma. Ela comunica a luz somente quando é conectada e ligada à corrente elétrica, de modo que esta corrente gerada da central elétrica lhe transmite energia. Assim também, no tocante aos seguidores de Cristo, quando permanecem nele, vivo contato com a luz original, chamada Jesus, para que sejam luz, para que ilumine outros. Podemos observar a descrição do caráter essencial dos discípulos de Jesus, ensinada mediante metáforas que denotam sua influência positiva no mundo. O cristão não pode contribuir para o caos. Crer, confessar e ensinar a verdade também fazem parte das boas obras, que revelam o quanto fomos regenerados. Assim como o sal pode perder a sua salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas. Em outras palavras, como discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos, nem a verdade do que somos. É importante destacar isso. Não devemos nos vangloriar pela diferença da vida, mas devemos desejar que nosso cristianismo seja perceptível por todos com que convivamos, com quem nós nos relacionemos. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado de John Stott.
Pregar o evangelho e auxiliar as pessoas é como esfregar sal nas feridas causadas pelo pecado. O caráter e a influência do cristão, conforme definido nas metáforas do sal e da luz, estão interligados. Nosso caráter é a base, veja, de nossa influência e testemunho, pois dependemos dele. As palavras do capítulo 5, verso 13 ao 16, revelam quão diferentes do mundo são os crentes. E não obstante, quão relacionados com o mundo estão eles. O sal é uma bênção, enquanto permanece sendo verdadeiramente sal. A luz, enquanto permanece sendo realmente luz. Entretanto, o sal precisa ser espalhado sobre, ou melhor ainda, precisa ser friccionado na carne. A luz precisa ser deixada livre para brilhar na escuridão. Não deve ou não se deve encobri-la. Eu finalizo perguntando: fomos remidos pelo Senhor? Resgatados da nossa velha maneira de viver? E uma vez libertos, vivemos para a sua glória? Existe alguma área em sua vida que precise de mais atenção? Coloque-a diante do Senhor. Sabemos que a integridade abençoa e a falta dela deteriora o mundo. Tem relação com completude e inteireza. Diante disso, como está o seu testemunho cristão? Sem Cristo, somos lâmpadas apagadas. Quanto mais comunhão com Ele, mais propagaremos a sua luz. Avalie a sua comunhão com Cristo e ore para que cada dia seja mais intensa. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi o testemunho do reino. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos acompanham, que assistem o nosso canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião, pois toda vez que você faz isso, o YouTube compreende, ele entende que aquele assunto é relevante para mais pessoas. E nos ajude a compartilhar esse conteúdo, porque o nosso acesso é limitado, mas você pode, junto comigo, transmitir, ou Deus pode compartilhar esta lição, esse estudo para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.